Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Pablo, estou a convite aqui do Paradesportos TV e dos amigos do Opinião em Movimento e das amigas para conversar com vocês nesse pequeno vídeo sobre cultura. Mas infelizmente eu não estou aqui para falar de Sônia Braga ou de Fernanda Montenegro, não estou aqui para falar sobre Bacurau ou Central do Brasil. Que filme Central do Brasil, que filme Bacurau. Eu estou aqui para falar sobre o acesso das pessoas com deficiência ao cinema. E por que esse assunto está vindo, a gente traz à tona hoje para conversar? Porque recentemente, no dia 31 de dezembro, esse direito ao acesso das salas de cinema pelas pessoas com deficiência sofreu um grande revés. E vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre esse revés, eu preciso retroceder um pouco no tempo e conversar com você sobre 2015. Porque em 2015 foi publicado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão. E esse estatuto garantiu uma série de direitos para as pessoas com deficiência. E a lei brasileira, entrou em vigor em 2016, janeiro de 2016, ela passou a vigorar e ter seus direitos exigíveis. Em relação às salas de cinema, que é o tema que nos toca hoje, o que dizia o artigo 44, parágrafo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, na sua versão original? Dizia o seguinte: as salas de cinema devem oferecer recursos de acessibilidade em todas as sessões. O que são recursos de acessibilidade? É importante falar sobre isso. É aquele recurso que oportuniza a pessoa cega e o surdo a assistir o cinema, assistindo a sessão de cinema, com recurso de legenda descritiva, com recurso de audiodescrição, com recurso de Libras. Isso são os recursos de acessibilidade. Então estava garantido que no prazo de 48 meses, a contar da entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, as salas de cinema do Brasil deveriam ter os recursos de acessibilidade a partir de 6 de janeiro de 2020. Esse era o prazo estabelecido no artigo 125, parágrafo 2º, inciso 2º, corrijo. O que ocorre? É que nós estamos diante de um governo contra a cultura, contra as pessoas com deficiência, contra as minorias, que não respeita minorias, que atropela sempre que possível o direito das minorias e exclui esse grupo das pessoas com deficiência, ou qualquer outro grupo que de respeito à minoria, mulher, negros, gays, lésbicas, enfim. Todos os grupos que estão em condições desfavorecidas do ponto de vista político e de poder são excluídas e segregadas e, inclusive, ameaçadas de vida e morte por esse governo federal que está aí. O que fez Bolsonaro em 31 de dezembro de 2019, observe, em 31 de dezembro de 2019, ele publicou uma medida provisória fixando o prazo não mais de 48, mas de 60 meses, o que empurrou a exigibilidade dos recursos acessíveis em sala de cinema para janeiro de 2021. Isso ele fez em 2019. Essa medida provisória virou lei aprovada pelo Senado Federal no meio de 2020. Então, o prazo foi prorrogado de 48 para 60 meses, portanto, passando de 2020 para 2021. E o que fez Bolsonaro em 31 de dezembro desse ano de 2020? Ele conseguiu, mais uma vez, empurrar por um prazo, dessa vez ainda maior, a exigibilidade das salas de cinema com recursos de acessibilidade. O que ele fez? Em 31 de dezembro de 2020, ele publicou uma nova medida provisória, concedendo um novo prazo de 84 meses, ou seja, prorrogou para 6 de janeiro, aqui está fevereiro, mas eu me enganei, 6 de janeiro de 2023. Ou seja, as salas de cinema que deveriam estar com recurso de acessibilidade pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência a partir de janeiro de 2021 só estarão com salas acessíveis a partir de janeiro de 2023. Claro, na hipótese de que todos os cinemas ofereçam esses recursos, o que a gente sabe que possivelmente não vai acontecer. Mas se o governo federal, que é um governo que deveria proteger os interesses e ampliar os interesses e os direitos das pessoas de um modo geral, é o contrário, ou seja, restringe esse direito, dificulta ainda mais que esses direitos, os já existentes, sejam usufruídos e os que virão não venham,
nós estamos diante de uma realidade que aponta no sentido contrário, ou seja, de retrocesso, de perda de direitos, de perda de garantias e de ameaças às pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade. Então, para que vocês entendam bem claramente, eu fiz questão de fazer um calendáriozinho aqui. Ó. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi publicado. Em 2016, ele entrou em vigor. A exigibilidade estava garantida a partir de 2020, janeiro de 2021. E aí o Bolsonaro prorrogou para 21 e prorrogou novamente para 2023. Ou seja, as pessoas com deficiência, mais uma vez, ficarão com seus espaços na sala de cinema muito restritos. Eu li recentemente uma estatística que indicava que em 2019 o número de salas de cinema no país que ofereciam recursos de acessibilidade limitava-se a 10%. Isso significa o seguinte: de cada 100 salas espalhadas pelo país, apenas 10 ofereciam esse recurso. Apenas 10. Agora pense você, se você gosta de cinema, curte cinema, e ao invés de poder ir a qualquer sala que esteja passando o filme que tu gostaria de assistir, você só possa assistir em uma a cada 10 salas, você não se sentiria agredido, ofendido, limitado? Não se sentiria com o seu direito sendo restrito por uma medida ilegal? Porque, observe, a acessibilidade em todos os locais de uso coletivo, ou seja, públicos ou privados de uso coletivo, é uma garantia que está na Constituição, porque transformar as salas de cinema, ou qualquer parque, ou qualquer teatro, enfim, num local que ofereça condições de acessibilidade é uma garantia constitucional na medida que a Constituição está centrada e fundada no princípio da igualdade. Não haverá discriminação no Brasil, é o que diz a Constituição Federal de 1988. Ao passo que se uma sala não oferece condições de acessibilidade para pessoa com deficiência ou para qualquer outro grupo, essa sala flagrantemente viola a Constituição Federal. Ainda que não existisse a Lei Brasileira de Inclusão, ainda que não existisse, mas ela existe e está em vigor. Então, o direito a ter acesso a salas de cinema, a teatros, a qualquer espaço público ou privado, qualquer espaço de uso coletivo, não é um direito desse momento, não é um direito que está amparado a partir de recentes legislações. Ele está amparado, esse direito, pelo menos no Brasil, desde a Constituição de 1988, que estabelece o princípio da igualdade como um princípio que norteia não só a Constituição, mas todo o ordenamento jurídico. Logo, pensar que as salas de cinema em 2020 não estiveram acessíveis, como não estava aquela estatística que eu mostrei, que eu referi há pouco, e que, ao invés dessa exigibilidade ser transformada em lei e poder ser cobrada da população a partir de 20, Bolsonaro empurrou para 21 e empurra novamente para 2023. Então, quando a gente vem aqui conversar com vocês, bater um papo sobre os direitos das pessoas com deficiência e o quanto eles estão sendo violados flagrantemente, vale ver recentemente o vídeo que o meu amigo Portinho publicou a respeito do BPC, o benefício de prestação continuada, que as pessoas com deficiência estão tendo maior dificuldade de ter acesso a esse benefício, que é um benefício social vital. Esses nossos direitos, que não é só o cinema, que não é só o benefício de prestação continuada, é o direito à vida e à existência, que muitas vezes nos é negada, estão em risco. E essa é a realidade que nos atormenta há muito tempo, mas muito mais fortemente a partir de 1º de janeiro de 2019. Sigamos atentos, vigilantes e enfáticos na cobrança, contundentes na cobrança, porque esse tipo de medida tem que ser combatida e tem que ser denunciada. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do canal, se gostam do canal, por favor, curtam o canal, compartilhem o vídeo e fale para os seus amigos e amigas que Opinião em Movimento, o Paradesporto TV, está aqui para bater papo com vocês, conversar sobre esses temas e tantos outros. Abraço!